Está escrito em Salmos 127, versículos de 1 a 5, o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o filho do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meu irmão, minha irmã, a construção de uma família saudável é superior ao mais cobiçado sucesso que se possa ter na vida. Nenhuma conquista compensa o fracasso da família. O lar deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado a respeito de Deus e da sociedade. A família foi instituída para funcionar como uma unidade espiritual forte e atuante a serviço de Deus e dos homens. E há princípios para a edificação de um lar saudável. Nós não podemos cultuar a Deus e ser uma bênção para o mundo. Se não formos um exemplo dentro de casa, o que somos no lar iremos refletir no mundo. A nossa vida familiar é o alicerce do nosso testemunho fora dos portões. Por isso, a família deve viver em harmonia, cultivar relacionamentos saudáveis e segundo os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos desenvolver para isso uma boa comunicação. Em Provérbios 18, versículo 21, a palavra do Senhor nos diz: A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. A comunicação é o oxigênio que possibilita a família respirar. Nós podemos dar vida ou matar o relacionamento familiar dependendo de como nos comunicamos. Há pessoas que deixam de ser remédio para ser veneno, deixam de ser bálsamo para ser chicote. Por isso precisamos reconhecer que nós somos filhos e que nós erramos. Em Colossenses 3, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós devemos ser uma comunidade em busca da perfeição, mas precisamos entender a nossa imperfeição. Em Filipenses 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, referindo-se à perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A admissão do erro é o primeiro passo para corrigi-lo. Enquanto ficamos nos justificando e transferindo a culpa, só agravamos os relacionamentos. Nós precisamos ser vigilantes para não sermos pedra de tropeço para os nossos familiares. Porém, o fato de errarmos não anula o fato de sermos uma só família. Nós precisamos entender que nós somos ministros da reconciliação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz: Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O perdão sara feridas, o perdão restaura os relacionamentos, produz comunhão e glorifica a Deus. Ferir uns aos outros ou guardar mágoas produz doenças emocionais e desavenças relacionais. Neste mundo timbrado pelo ódio, nós somos desafiados a viver a realidade do amor. O perdão
Não é uma atitude fácil, mas é uma decisão necessária. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Portanto, quem ama busca a reconciliação. Nós precisamos encontrar tempo para a oração e meditação. O caráter do cristão é formado pelo tipo de comunhão que ele tem com Deus. A vida de intimidade com Deus é ter como prioridade a aprovação do Senhor naquilo que faz e assim transpor as adversidades da vida. Nós precisamos estabelecer a prática do culto doméstico para manter acesa a chama da reflexão no seio da nossa família. Uma família alinhada a Deus influenciará outras famílias e uma sociedade como um todo. A família cristã autêntica, ela possui marcas, ela deixa marcas por onde passa. A família cristã deve ser uma equipe de cooperadores para a expansão do reino de Deus aqui na terra. E o Senhor nos dá a salvação e nos chama para o trabalho. O lar é um dos principais instrumentos na evangelização do mundo. Por isso não podemos abrir mão de fazer da nossa casa uma extensão da igreja do Senhor aqui na terra, no ambiente onde nós vivemos. Para isso é necessário permitir que Deus seja o edificador da nossa casa. O salmo que nós acabamos de ler, 127, os versículos 1 e o versículo 2 dizem: se o Senhor não edificar a casa, é vão trabalhar aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. A família é o elo mais importante da sociedade, pois é na família que se adquire bons ou maus hábitos. É onde é construído o bom ou o mau caráter. A sociedade de amanhã depende muito da ação da família de hoje, ou seja, a família é a linha de montagem de bons e de maus elementos. Jesus dá tanta ênfase e importância à família que nasceu dentro de uma. E é exatamente por isso que ele é tão interessado na formação e na orientação e na preservação de uma família saudável. Satanás quer o contrário. Ele tem plantado permanentemente vários motivos para que o principal da família seja destruído. Ele obtém êxito quando consegue fazer os pais brigarem entre si, quando leva os pais à separação, quando provoca desarmonia de forma geral nos lares. Mas o inimigo não será bem sucedido se as famílias não derem brecha para que ele possa agir. Por isso temos que vigiar muito, no sentido de não permitir que ele tenha poder de ação no seio de nossas famílias. Se a família não depender de Deus, se não aceitar a orientação de Deus e não seguir as instruções contidas em sua palavra para a sua edificação, estará dando liberdade para que o inimigo haja e destrua essa família. Todavia, se a família acreditar que Deus é o único capaz de edificá-la e deixar que Ele o faça, certamente ela será bem-aventurada, bem estruturada, feliz e sólida, porque foi Deus quem a edificou. O Salmo 127 mostra que o esforço humano se dissipará sem a orientação de Deus. Por isso diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Portanto, se o Senhor não edificar o seu lar, não adianta tentar. Você não vai conseguir sozinho. O desafio é entregar o bem mais precioso que o Senhor nos confiou, ou seja, a nossa família, sob os cuidados daquele que pode todas as coisas, o nosso Deus.
Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.